Salmos capítulo 115. Quem achou, diga amém. Quase ninguém achou, só a Cláudia, que nem está com a Bíblia na mão, disse amém. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Principalmente em casa, use Bíblia de papel, para que o celular não tire sua atenção, né? Acho que é mais importante você conseguir ficar conectado com a panela de feijão no fogo, com um cachorro que late, pede atenção, com um filho que quer correr. Então, se você quer menos uma distração, principalmente em casa, né? Pegue aí a sua Bíblia de papel e não o seu celular. Amém? Achamos aí Salmo 115, versículo 1, vai dizer assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Por que te questionam as nações? Onde está o teu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo que deseja, Ele tem poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro e obras de mão humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica, e todos que neles depositam a sua confiança. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão. Ele é seu socorro e sua proteção. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós. Ele nos abençoará. Derramará suas bênçãos sobre os israelitas e abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Arão. Não estão os mortos a louvar ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. A palavra aqui no Salmo 115, ela começa com um direcionamento de glória e honra ao Senhor, Deus, o único digno de honra, o único digno de louvor. E ele declara que podem perguntar aonde está o nosso Deus, podem as nações. Pois nós sabemos onde Ele está nos céus, e tudo que Ele quiser fazer, Ele pode fazer, porque Ele é todo poderoso. E ele começa a falar sobre ídolos e sobre obras criadas por mãos humanas. Ídolos que não têm poder algum de realizar coisas que se querem, e muito menos de falar, ou de tocar, ou de se mover, ou de respirar. Ele, em outras palavras, ele demonstra criações, objetos que são usados como instrumentos de culto, ou de ponte ou ponto de segurança, ou alicerce para algumas pessoas. Alicerces esses de fé que não tem poder algum, ou em outras palavras, que não servem para nada. E a palavra diz: se tornem semelhantes a eles, aqueles que confiam neles, ou que decretam a sua confiança neles, sem base, sem estruturas, sabe, sem vazios por dentro, sem sentido. Nós temos escolhas no nosso dia a dia, e uma delas é confiar no Criador ou confiar na criação. O problema é que muitas das vezes nós preferimos, com as nossas atitudes, confiar na criação, naquilo que foi criado pelo Senhor ou por nós mesmos. Em alguns países, em algumas culturas,
animais são cultuados, são idolatrados, né? E é interessante vermos, e às vezes até é engraçado, né? Uma vez o Whindersson, numa entrevista dessa, eu não sei se isso era piada ou não, né? Mas isso pode ter acontecido. Ele disse que visitando um país, ele dentro com a sua então esposa de um táxi, né? Viu que o táxi parou, e não só o táxi, mas todo mundo parou. E por quê? Porque uma vaca, né, um boi, sei lá, tinha atravessado a rua e resolvido deitar ali. Então, enquanto ela não decidisse levantar dali, não se poderia mais ir para frente ou para trás, a não ser que você conseguisse contorná-la, porque ela queria ficar naquele lugar. Em alguns lugares adoram ratos, e eles vêm, se alimentam, né, daquelas oferendas, e a sobra daquilo eles usam para se alimentar. Enfim, um rio aonde mortos são lançados, e um rio imundo, né? É um deus idolatrado numa certa cultura. Enfim, o homem ao longo do tempo foi construindo para si instrumentos de adoração, porque nós fomos criados com uma necessidade de adorar. Nós, para sermos completos, precisamos confiar em alguma coisa, nem que seja alguém semelhante a nós, nem que seja um homem, nem que seja uma mulher, nem que seja um pedaço de papel. Nós precisamos confiar e declarar a nossa confiança em alguma coisa que seja maior que nós, ou que nos garanta alguma proteção, alguma satisfação, que nos garanta alguma possibilidade de vida melhor, ou de escape em tempos de dificuldade. Algumas pessoas falam: se você não vier pela dor para o Senhor, você vem pela dor, não é isso? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Por quê? Porque o ser humano procura, né? Eu falei, se não vier pela dor, vem pelo amor, né? Inverti, foi mal. Mas vem pelo amor, porque a gente se baixou a máscara. Aí eu pensei assim, eu falei alguma coisa errada, eu busquei rapidamente, deve ter sido isso, então foi. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Por quê? Porque o ser humano tem a necessidade de ter as suas necessidades atendidas, as suas queixas, ter as suas dores aliviadas, ter as suas conquistas garantidas, mesmo que não simplesmente pelo seu próprio esforço. Queria que você abrisse comigo daqui a pouco a gente vai voltar nesse texto. Queria que você abrisse comigo agora em Êxodo, capítulo 32, versículo 21. Moisés, você sabe, você conhece esse texto, tinha acabado de ser direcionado pelo próprio Deus a descer da onde ele estava no momento de encontro com ele, porque tinha alguma coisa acontecendo de diferente no arraial. Um ruído, um alarido, sabe? As pessoas estavam cantando, celebrando alguma coisa, um som diferente eles estavam escutando. E quando ele chega, um bezerro construído e sendo adorado. Moisés, então, questiona Arão aí no versículo 21 do capítulo 32. Que exigências te fez esse povo para que te impelisse tão horrível pecado? Respondeu Arão: meu Senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes quanto esse povo é inclinado à prática do mal. Eles me acossaram alegando: fazê-nos deuses que marchem à nossa frente. Porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse: quem tiver ouro, tire-o. E eles deram a mim, e lancei-o ao fogo, e saiu esse bezerro. Primeira coisa que nós temos que observar nesse pequeno trecho, tirado de um grande trecho, é que nitidamente a confiança do Senhor não estava em Deus, e sim em Moisés, que tirou-os do Egito. A confiança do povo não estava em Deus, porque enquanto Moisés estava lá, eles iriam até Moisés, e Moisés tocava na rocha e saía água. Ele ia até Deus e, falava com Deus e as coisas aconteciam, mas o ponto de confiança daquele povo não estava em Deus, mas estava em Moisés. Porque eles sabiam que Deus era Espírito, porque eles já tinham tido outras experiências com Deus.
né, na travessia do mar, nas pragas que atingiram o povo do Egito, enfim, eles já tinham visto a manifestação de Deus, mas nesse momento a confiança deles estava em algo que eles podiam ver, tocar, falar pessoalmente, ouvir, sabe, fisicamente. E aí, quando eles se viram sem essa figura, eles precisaram substituir essa figura. E de que forma? Colocando para fora aquilo que estava em seu coração. A idolatria não estava no bezerro, a idolatria estava no coração. Sabe, a idolatria não estava naquela figura de um animal, mas estava no coração daquele povo. E aí Arão, quando questionado por Moisés, olha, cara, você não sabe que esse povo, eles têm tendências a desejar o que é mal, a fazer o que é mal, porque a maldade está no seu coração. E eles colocaram para fora o seu desejo, o desejo de ter um ponto de segurança, de ter algo que eles pudessem adorar e celebrar a sua presença. Porque quando nós adoramos alguém, e esse alguém está perto de nós celebramos a sua presença. Nós nos alegramos por ele estar perto, nós nos alegramos, nos sentimos confiantes porque ele está próximo e pode nos ouvir e pode sentir o nosso toque e podemos ser tocados por ele. Não é assim? Então aquele povo, ele externa a sua alegria de tal maneira que enquanto eles estavam descendo, eles já puderam ouvir a voz daqueles que cantavam, celebrando a construção ou a presença daquele bezerro de ouro no meio daquele povo. Moisés, ele classificou isso como um horrível pecado. Por quê? Porque colocou no lugar de Deus algo construído por mãos humanas, algo construído pela criação, né? E ali naquele ambiente, principalmente naquele ambiente onde eles estavam vendo dia após dia o poder de Deus se manifestando em favor daquele povo que era escravo, mas queria ou estava acostumado a ser escravo e precisava participar de um processo de libertação antes de conquistar aquilo que eles estavam prestes a conquistar. A pena para aquele, se podemos classificar assim, o juízo de Deus nesse momento foi a morte. Eles tiveram a opção de se arrepender, porque houve uma orientação da parte de Moisés para aqueles que queriam permanecer com Deus ou não. E para aqueles que não permaneceram, a fio da espada deveria de ser punido por tão horrível pecado. A morte foi separada para aqueles homens. Então, não partiu de Salmo, né, a atenção chamada pelo Senhor para esse lugar onde outras coisas, outras pessoas, outros elementos são colocados no lugar do Senhor. E essa idolatria muitas das vezes, né, essa necessidade, muitas das vezes não é materializada, mas primeiro nasce no coração do homem. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho em Romanos capítulo 1. Voltando lá agora para Salmo, capítulo que nós lemos, capítulo 115. Vamos voltar lá? Vamos voltar para Salmos capítulo 115. Queria ler com você duas frases. Aliás, uma frase depois algumas outras, perdão. 115, versículo 3, na parte B aí do versículo, diz assim: ele tem o poder de realizar. Repete aí comigo. Ele tem o poder de realizar. Ok. Agora no versículo 4, no versículo 5, diz assim: não são capazes de falar. Repete aí comigo. Não podem ver. Repete aí comigo. Não conseguem ouvir. Não possuem olfato. Não apalpam
não caminham, não emitem sons. Essas são as características de deuses construídas pelas nossas mãos e pelo nosso próprio coração, e que nós colocamos no lugar de Deus. Quando nós olhamos para essas duas características de alguém que pode fazer tudo e outro que sequer pode andar, nós detectamos uma incoerência, não é isso? Bom, se eu tenho um lutador de MMA no meu lado e tenho o pastor Johnny no outro, alguém me chama para a mão, eu não posso. Quem eu vou chamar? Eu vou chamar o lutador de MMA. Por quê? Porque ele pode me ajudar nessa situação. É simples, né? É óbvio isso. Eu estou com muita fome, né? E aí eu tenho 2 cozinheiros para me ajudar nesse processo, né? Aqui hoje, 2 cozinheiros. Aí eu olho para o meio da igreja, tem o Tiago e tem a Cláudia. Eu vou escolher a Cláudia, porque eu acredito que o Tiago não cozinha como ela. Entende? Entende isso? Entende? É assim. Eu tenho o carro, eu preciso que alguém dirija, né? Eu estou olhando daqui, Mateus e meu pai. Cara, eu não sei como você dirige. Eu prefiro confiar no meu pai, que eu conheço há 32 anos. Entende isso, Mateus? Eu conheço há 32 anos o meu pai. Então, eu sempre, desde que me dei por mim, eu confio no meu pai. Então, cara, eu vou confiar nele, vou continuar confiando. Eu tenho experiências com ele, né? Então, isso me permite a confiar nele. Agora, imagina, um povo que tinha experiências com Deus, um povo que viu o Senhor se manifestar, mas que agora, muitos anos depois, precisa ser alertado sobre aqueles que ainda assim preferem confiar naqueles que não andam, que não falam, que não tocam, que não emitem sons, né? Enfim, que não respiram, e que foi construído pelas mãos dos homens. Filipe trouxe uma mensagem em que ele falava sobre aonde está o seu tesouro, né? Ali está o seu coração, enfim. O princípio da idolatria é justamente isso. Aquilo que nós estamos desejando em detrimento daquilo que Deus é em nossa vida. A partir do momento que aquilo que nós desejamos começa a ocupar o lugar que Deus deveria ocupar no nosso coração, começa a idolatria no nosso meio, ou na nossa vida. Por quê? Porque se eu dependo de alguma coisa, ou da realização de alguma coisa, para ser adorador do Senhor, Deus não é o meu Deus, e sim essa coisa que depende a minha adoração. Se eu dependo da realização ou a satisfação de alguma vontade para eu ter prazer de estar na presença de Deus, é porque Deus não é o meu Deus, e sim as coisas que Ele tem me dado. E aí, se essas coisas que Ele tem me dado, se essas coisas que espero estar no lugar onde Deus deveria estar, no lugar de prazer, essas coisas são idolatradas por mim. E essa idolatria nos separa da presença de Deus, e essa idolatria nos aparta da sua presença. E da mesma forma que causava morte naquele tempo em Êxodo, hoje também nos causa morte. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 1 agora, e essas palavras soltas vão começar a fazer sentido. Quem achou, diga amém. Romanos capítulo 1, o versículo é 18. Todos acharam? Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pôs... Eita, tá falhando aqui, peraí. Só um minuto. Voltou? Vamos lá. Pois o que de Deus se pôde conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então, Deus, ele se fez conhecido por tudo, desde todo o tempo, desde toda a criação, ele se fez conhecido. Portanto, mesmo havendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Até aí não fecha não. Então o que o texto fala? Que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Então, e depois começa a falar sobre a característica desses homens, que desconsideram o poder de Deus e tudo aquilo que Ele é, e que demonstrou, por isso são indesculpáveis. E perderam o bom senso, sabe? Perderam essa capacidade, ou essa vontade de discernir o que é bom e o que é ruim. Tornaram-se o coração deles em trevas, desejando colocar no lugar de Deus aquelas coisas que são construídas à semelhança do homem, que são corruptíveis, que são vazias em si mesmos, que são indignas de honra, sem poder em si mesmo. E trocaram a glória imortal por imagem confeccionada conforme a semelhança do homem mortal. Então, cara, é uma incoerência absurda. E o problema, queridos, é que nós somos sujeitos a essas coisas. Nós somos sujeitos a tais pensamentos e posturas. Quando nós colocamos, sabe, não só imagens, mas homens e mulheres no lugar de Deus. Inúmeros homens e mulheres hoje são tidos como muito importantes, e eu não quero tirar mérito dessas pessoas. Existem líderes, existem homens de Deus, mulheres de Deus, que têm uma importância tremenda, influenciando a vida de pessoas, tocando o coração de pessoas com a palavra de Deus. Pessoas essas que estão na mídia, estão ali com milhares de seguidores, e nós, às vezes, escutamos, sim, mas o problema é que o ser humano coloca nessas pessoas, sabe, a plena confiança, ao tal ponto de achar que somente dessas pessoas fluirão palavras que tocarão as suas vidas. E aí a palavra não flui mais do coração de Deus, mas flui no coração do homem. Porque se fulano falou, acontece, mas se não foi o fulano que falou, então não vai acontecer. Quando na verdade as coisas só acontecem através de fulano, porque se fluir, aliás, só acontece através de fulano, se fluir do coração e da mente e da boca de Deus. Construímos para si pontos de segurança que não estão no Senhor. Mas a consequência desses atos, queridos, é o afastamento de Deus. Versículo 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos, seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início a uma sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos os castigos da perversão que requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Às vezes, amados, nós atributamos ao diabo um monte de coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Mas na verdade, quando nós lemos esse texto, muitas dessas coisas são oriundas do pensamento do próprio homem, que coloca para fora a mesma coisa que colocou no deserto, as suas vontades que são
desprezíveis, são podres, são abomináveis aos olhos do Senhor, e colocam as suas paixões e os seus desejos no lugar dele, e começa a construir lugares de segurança para se sentirem confortáveis, lugares esses que se colocam no lugar do Senhor, que às vezes está conosco, no lugar que consideramos insalubre, mas que estamos com Ele, e porque estamos com Ele, nós estamos seguros. No nosso dia a dia, nós frequentamos lugares insalubres, né? Lugares que nos colocam em risco, e materialmente, humanamente, né? A ciência nos proporciona alguns materiais, né? EPIs, mas não é isso que eu queria falar, não. Alguns instrumentos, alguns modos, alguns métodos para nos proteger desses lugares, né? Desses locais, e máscaras, equipamentos como, por exemplo, botas, e protetor auricular, capacetes, lugares que nos protegem, coisas que nos protegem de perigos. Porque muitas das vezes, queridos, nós precisamos estar em lugares de perigo para produzir alguma coisa. Eu não sei se alguém já trabalhou em plataforma aqui, mas é perigoso trabalhar numa plataforma. Quando nós vimos notícias de explosões em plataforma, é muito difícil pessoas se salvarem se essa explosão não for detectada antes, né? Se não for prevista, né? As pessoas, se estiverem lá, tem um risco muito grande de sofrerem danos irreversíveis e quem sabe até morrerem. Por quê? Porque é um lugar de perigo, mas se quiserem extrair as riquezas que estão ali, né, no mar e lá nas profundezas, e extrair, eles precisam se submeter a esse ponto de risco para produzirem isso. A construção de um prédio, ela é um risco. Às vezes você tem que ser içado por alguma coisa, ou pendurado por outra, andar por um andaime, e por isso nós colocamos linha de vida, todo aquele amparato, mas algumas fatalidades acontecem, demonstrando como é perigoso trabalhar num canteiro de obra. Mas é necessário nos colocar, às vezes, em alguma situação de risco, faz parte do processo para construirmos algumas coisas. E esses homens lá no deserto, de fato, estavam em situação de risco. Estavam. Quando saíram, o faraó foi atrás dele. Eles passaram no meio do mar. Se aquele mar se solta, eles seriam afogados. Eles corriam riscos de morrer de sede. Eles corriam riscos de morrerem por hipotermia, enfim, no frio que passava a noite, ou assados no dia. E os exércitos que iam contra ele durante a sua caminhada no deserto era um lugar perigoso, mas o que poderia garantir a sua existência, a sua sobrevivência, era o Senhor, e por causa disso, o próprio Deus os levou para este lugar, porque Ele poderia garantir a sua sobrevivência. O problema, queridos, é que muitas das vezes nós estamos em lugares de risco, aonde o Senhor nos colocou, e ali naquele lugar, deixamos de confiar nele, de uma maneira quase que imperceptível, começamos a confiar na nossa técnica de pregação, ou na nossa habilidade de tocar um instrumento, ou da maneira que eu aprendi a orar, né? Ou, no reconhecimento que eu tenho com o povo, ou com o público, ou na importância, ou na segurança que eu tenho de uma palavra que eu guardo em meu coração, ou no pastor que eu sirvo, ou no líder que eu sirvo, ou na técnica adquirida ao longo dos anos. Mas não podemos esquecer que nesse lugar de risco que o Senhor nos impulsionou a estar, um lugar de guerra, um lugar de embate, um lugar que somos perseguidos e corremos riscos de morte, quem nos garante sobrevivência continua sendo o Senhor e não nós mesmos, e não o que aprendemos a respeito do Senhor, porque é isso que Romanos disse: nem o que eles aprenderam ao longo do tempo a respeito do Senhor foi o suficiente para impedir que objetos construídos por mãos humanas pudessem ser postos no lugar de Deus. Por isso, eles foram entregues aos prazeres sexuais, que estavam aonde? Dentro das suas mentes e seus corações. E começaram a fazer o que era deplorável,
da parte de Deus. E era pecado. E sabe qual é o salário do pecado? Você sabe. A morte. Nós temos a opção de escolher quem você quer servir. A Deus ou não? É o mesmo crivo que teve lá, é o mesmo processo seletivo que teve no deserto. E aqueles que optam a estar com o Senhor têm vida com Ele, mas aqueles que optam pelos prazeres continuam em situação de morte. E o problema, querido, eu vou te dizer, o problema é que quando nós alimentamos os prazeres que estão no nosso coração, em detrimento daquilo que é a vontade do Senhor, nós estamos caminhando a passos largos para uma situação de morte. E nós, como pregadores do Evangelho, precisamos alertar a essas pessoas que estão à nossa volta, além de nos fazer todos os dias alertas para que isso não seja uma realidade em nós, ou na nossa casa, ou na nossa família. Nada pode tirar de nós o prazer de servir ao Senhor. É claro que terão dias, queridos, tristes, que causam preocupação. Existem dias que, sabe, haverão de ter problemas e necessidades e circunstâncias contrárias. Mas existe um tempo de alegria também, sabe? E que nós temos que aguardar, mas que tanto em tempos difíceis ou em tempos de alegria e gozo possamos estar no Senhor e plenamente e somente no Senhor, entendem? Há um perigo na idolatria, e o perigo é irmos em direção à morte e estarmos mortos, mesmo enquanto achamos estar fazendo a vontade de Deus. O mundo prega que as nossas paixões é que estão em primeiro lugar, e nós, os cristãos, estamos caminhando para esse lugar. Preferimos as palavras que nos trazem alento e não as palavras que nos corrigem. Querido, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Não deixe de crer no seu milagre, na sua promessa, na sua cura. Não deixe de confiar que Deus está contigo e não vai te desamparar em tempo algum. Mas que até essa oração diante de Deus não tome lugar no seu desejo de estar em sua presença. Queridos, se nós chegamos diante de Deus simplesmente para pedir, Deus já deixou de ser o nosso Senhor. E simplesmente aquilo que tem maior importância na nossa oração passa a ser o nosso Deus. A nossa satisfação familiar, sabe, o nosso desejo de estar bem passa a ser o motivo do nosso prazer e não o Senhor. E posso ter tudo e não ter o Senhor, tá tudo bem, foi Ele que me deu. Às vezes coisas que tributamos a Deus como grande presente ou grande bênção nos tira da sua presença. Tá tão bom hoje aqui que eu não vou orar, tá tão bom hoje aqui que eu não vou ler a Bíblia, tá tão bom hoje aqui que daqui a pouco tá tão bom aqui que eu não preciso mais de Deus. Não podemos correr o risco de passar por isso, queridos, na nossa vida, porque Deus é o que nos garante vida e vida eterna. Tudo o que nós temos aqui é passageiro, apesar de ser bom, é muito bom. E precisamos buscar, trabalhar e colocar assim diante de Deus, mas não como prioridade em nossas vidas. A nossa confiança não tem que estar, sabe? E é incrível. Quem foi que deu o ouro para aquele povo? Lá no deserto, foi Deus. Eles eram escravos, como poderiam ter ouro, prata? Como poderiam ter todas aquelas coisas? Deus deu a orientação para que eles pudessem ir ao povo egípcio, para que pudessem ter ali esses presentes na saída daquela terra. Foi um milagre do Senhor, uma provisão dos céus, para que ele pudesse passar aquele tempo no deserto. Fazia parte de um plano que Deus já tinha no seu coração, de restabelecer a sua presença no meio do povo, no tabernáculo. Tudo já estava no coração de Deus, eram os processos que eles deveriam que passar, mas aí, querido, não foi o diabo,
foi o coração do homem nessa ocasião, que os levou a usar tudo isso que Deus tinha dado como bênção. Usou todas essas coisas para construir um bezerro. E às vezes usamos as bênçãos que Deus nos dá. E não é porque, sabe, nós, eu agora vou contrariar Deus. Não, não é isso. Nós só queremos fazer o que gostamos. Entende? Nós só queremos suprir aquilo que nos faz falta. O que te faz falta hoje? Nós só queremos, Deus, o Senhor conhece o meu coração. E é por isso que nós temos que deixá-lo nos tratar. Mesmo que seja difícil, queridos. Percebe como esse Romanos 1, que nós lemos a partir do 18, nesses versos que paramos até o 28, parece retratar os nossos dias, o cenário que nós estamos vivendo. Por que será, queridos? Será que porque um partido político assumiu o poder? Será que foi a Globo? Não. Foi porque o homem começou a deixar que os seus prazeres viessem à tona, em detrimento daquilo que o Senhor espera da humanidade, daquilo que Ele se revelou ser à humanidade. O problema é que isso tem entrado nas igrejas, querido. E paixões sexuais, escândalos, que nem são mais tão escândalos, passa a fazer parte de um cotidiano de pessoas que se chamam Igreja do Senhor. E muitas pessoas se decepcionam com a igreja. Mas existe uma pregação do Leandro Vieira, os decepcionados com a igreja, se eu não me engano é isso. E ele fala assim, com a igreja, não. A igreja tem Jesus como cabeça. E se somos tomados aos prazeres sexuais, ao ponto, sabe, de idolatrarmos e tomarmos atitudes como essas, queridos, Deus já deixou de ser o seu Senhor. Precisamos nos arrepender. Precisamos consagrar as nossas vidas. Querido, essa não é uma mensagem fácil para esses dias. Mas a palavra do Senhor disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome. Nós seríamos bem-aventurados por isso. Porque nós não nos conformamos com esse mundo. Querido, vivemos num grande deserto no dia de hoje. É tempo de vermos maná caindo do céu. É tempo de sermos aquecidos pelo Senhor, direcionados pela sua nuvem. É tempo de experimentarmos coisas novas diante de Deus, coisas surpreendentes e espetaculares. Mas para isso nós precisamos manter os nossos corações nele, plenamente nele, íntegro nele, e não simplesmente por partes. Porque se estamos por partes, nós não estamos nele. A palavra é muito clara em dizer que é necessário que venhamos nascer de novo. É uma vida que morre, é uma outra que começa. É uma vida que acaba, perdão, e é outra que começa. Deus não quer nos ajeitar, não. Deus quer que sejamos novos. Não precisamos nos remendar todos. Deus não quer te remendar, Deus quer te fazer novo. Querido, você que me assiste, você que está aqui nessa noite, se existe algum remendo para fazer na sua vida, diz: Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso de novo pensamento. Eu preciso de atitudes novas. Deus, eu não quero ficar lutando mais contra isso. Então, me mata e me faz ressuscitar em Ti, Senhor. Me mata e me faz renascer de novo. Eu me arrependo, eu me lanço aos seus pés e abro mão de tudo, de todas as minhas paixões, para que o meu coração esteja pleno no Senhor. Que eu esteja num lugar onde eu consiga me relacionar com o Senhor.
Se relacionar com o Senhor é algo sobrenatural, queridos, e está disponível a esses dias, só que isso saiu de moda. Isso está em desuso. É mais fácil falar sobre um Deus que nos ama de maneira incondicional. É mais fácil falar sobre um Deus que nos suporta mesmo com os nossos pecados. É mais fácil falar sobre um Deus que vai nos colocar nas posições de cabeça e não de cauda. É mais fácil falar sobre um Deus, sabe, que move tudo para que possamos nos sentir bem. Só que isso não é o Evangelho. Esse é o único problema. Deus nos ama de maneira incondicional, mas Ele espera uma resposta nossa, um posicionamento novo, à medida que sabemos dessa realidade. Deus, Ele espera que possamos nos aproximar nos aproximar dEle, mesmo enquanto pecadores, mesmo sendo pecadores, mas o salário do pecado ainda continua sendo a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida e vida em abundância. Mas nós precisamos, sabe, nos submeter aos seus processos para darmos isso. Porque senão, queridos, vamos todo mundo fechar a igreja e vamos viver uma vida como se não tivesse um amanhã. Entendem? Não que não devemos que pregar o amor foi que o levou Jesus ir para a cruz, não é isso, mas porque Ele nos ama. Ele quer se relacionar conosco. Porque Ele nos ama. Ele quer estar conosco no tempo da dificuldade. Ele quer estar conosco no tempo da alegria. Ele está conosco quando alcancemos. E nesse momento, não a nós, Senhor, mas ao Senhor toda a glória, toda a honra, assim como o Salmo 15 começa. Não a nós, Senhor. Porque, sabe, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Senhor, tu pode fazer tudo e eu estou contigo e não abro. Entendem, queridos? Os tempos são difíceis, mas Deus continua sendo o Senhor das nossas vidas. E com Ele nós podemos confiar que chegaremos aonde está proposto, sabe, para as nossas vidas. Nós conseguiremos. Você vai conseguir, queridos. Coloca nada no lugar de Deus, não vamos, sabe, nos permitir construir nada, apoiar as nossas emoções em pessoas, em conquistas, em posições, não vamos nos permitir, mas que no Senhor, e somente no Senhor, esteja a nossa vida por completo, para que possamos estar juntinho dEle, em todo o tempo, e que Ele olhe para nós e não nos veja como insensatos, querido, mas como seus filhos. A palavra foi no Salmo 15, para os de Israel. E quem era Israel? Era o povo de Deus. Depois, para os filhos de Arão. Não, filhos de Arão? E vamos lá, filhos de Arão. Só vou conferir. 115, vamos lá. Não precisa abrir não, vocês já leram. Filhos de Arão, como não? Uma classe de sacerdotes e de liderança. Queridos, essa palavra é para nós. Qual a palavra? Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ele é o seu socorro e sua proteção. Não construam para si deuses construídas por mãos humanas. Entendem? Essa palavra é para nós, que somos seu povo, somos seus sacerdotes. Fique de pé do seu lugar, querido. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim: confia no Senhor. Fala aí, confia no Senhor.
Fala aí para ele é o seu auxílio, o seu escudo. Fala para ele, ó, ele é seu auxílio, Mateusão, o seu escudo. Tiago, teu auxílio, confia no Senhor. Ele é sua proteção. Ele é aquele que vai te resgatar de um tempo de dificuldade, estendendo as suas mãos. Lembra de Pedro? Deixa eu ir aí contigo, deixa. Ele estava num momento de conturbação. Ele segura Pedro, coloca, anda pelas águas, mas a tempestade ainda estava sacudindo ele. Entende? É um fantasma. Chegou Jesus, tira Pedro do barco. Continua falando aí para ele. Ele é o seu socorro. Fala aí, ele é o seu socorro. Queridos, quem não está em perigo precisa de socorro. Hã? Quem não está em perigo não precisa de socorro, queridos. Está em perigo? Chama por socorro. Chama por socorro. E até quando você pensar estar em perigo, chama por socorro. É melhor prevenir. Tem alguma coisa estranha, não sei o que está acontecendo. Chama por socorro. Uma vez, vou contar uma história para terminar. Essa história se passou numa casa de família. Aí uma pessoa entrou no banheiro e estava lá, fazendo o que se faz no banheiro. E aí uma outra integrante dessa família achou que tinha alguma coisa errada dentro desse banheiro, porque essa segunda pessoa que tinha entrado, essa primeira pessoa que tinha entrado, parou de responder aos estímulos. E por mais que se chamasse, essa pessoa não correspondia. Situação de perigo. Essa pessoa mais do que depressa saiu pelo condomínio gritando: socorro! Alguém me ajuda! Por quê? Uma situação de perigo, queridos. É uma situação de perigo, não é? Mais rápido do que um super-herói veio os vizinhos. Vieram os vizinhos, arrombaram a porta do banheiro. E aquela primeira pessoa só estava com fone de ouvido escutando Fernandinho. Escutando Fernandinho. Num som super potente, num fone novo que ele tinha acabado de comprar. A música era: não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mas, querido, se aquela porta não fosse arrombada e demonstrado que não tinha nada demais, aquela segunda pessoa que estava em desespero poderia ter tido um ataque do coração e morrido, sem ter um problema. E às vezes nós estamos nessa exata condição, nós não temos o problema, nós criamos problemas. E nós precisamos do socorro do Senhor para nos tirar dessa situação de cegueira. Sabe, essa situação de surdez, aonde nós não entendemos o que de fato está acontecendo, entende? E quando nós não entendemos o que de fato está acontecendo, queridos, nós tomamos atitudes erradas. Nós fazemos escolhas erradas. Peça pelo auxílio do Senhor, pela proteção de Deus, pelo socorro que vem da parte dEle. Se Ele quiser usar pessoas para te ajudar nesse processo, Ele vai te apontar. Quem sabe você será usado para auxiliar pessoas nesse tempo, mas debaixo de uma orientação celestial. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Entende? Amém, queridos? Vocês estão comigo? Vilas Boas fala isso toda hora enquanto prego. Vocês estão comigo? Entende, querido? Então, queria que você fechasse seus olhos aí. Presta atenção em Deus
eu não sei se enquanto eu falava, alguma situação veio no seu coração. Eu não sei se enquanto você falava, eu quero ser sincero para você que no meu coração vieram algumas situações. Já diz a Bíblia que o coração do homem é enganoso, nos coloca em alguns apuros. E quem sabe hoje você está em alguma situação dessa, enganosa, sabe? Que te levou a pensar assim, eu estou perdido, eu estou sem chão, eu preciso, sabe, que alguém me garanta alguma coisa, e esse alguém não precisa nem ser Deus. Eu te peço, coloque essa vontade diante de Deus, e debaixo dessa orientação do salmista, declare a Ele: Senhor, o Senhor é que é meu escudo, o Senhor que é a minha segurança. Eu não quero que nada esteja entre eu e o Senhor, nada, ninguém, nada, nenhuma situação, nada esteja assim, Deus, entre eu e o Senhor, entre nós, nada. Se o Senhor tem visto em alguém aqui, Deus, indícios, sabe, de idolatria, Deus, em nome de Jesus, que haja um alinhamento aqui nessa hora, que haja, Deus, restauração de mentalidade, em nome, renovação de mente aqui nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abrimos mão de todos os nossos pontos de segurança, Deus, para que o Senhor assuma o seu lugar em nossas vidas, Pai. Nós optamos por estar em seu lado, nós não queremos experimentar o afastamento do Senhor, que segundo a Bíblia é morte. Nós não queremos, Pai, nós não queremos cometer esse pecado tão horrível de construir ídolos, Pai, para colocarmos em seu lugar. Não. Deus, mesmo em algumas situações, não te ouvindo, não te vendo, sabe, mesmo em algumas situações, sabe, não vendo materialmente a tua atuação, nós queremos ainda assim confiar em Ti, porque a fé, Deus, é a esperança da concretização daquilo que não vemos. Nós não queremos ser incoerentes, Pai, não, nós queremos ser uma igreja coerente, sensata, com bom senso, Deus. Nós queremos ter bom senso, Jesus. Espírito Santo, sonda o nosso coração, e conforme o próprio salmista, Deus, se há em nós algum caminho mau, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sair daqui, a sair deste lugar, ó Deus, de pânico e de desespero, e que talvez nem nos deixa ver o que o Senhor está fazendo, ou a calmaria que está proposta à nossa frente, Deus. Não, Pai, nós não aceitamos isso. Ei, querido, não aceite esse lugar de desespero, não aceite esse lugar, sabe, de desespero, não aceite. O Senhor está contigo. Você pode às vezes sentir medo, sim, você pode sentir insegurança, sim, mas Ele está contigo. Ele é a sua torre forte, Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza. Peça socorro a Ele, porque Ele se revela a você no tempo certo. Certo. No tempo certo, querido. Que toda angústia, toda aflição, Senhor, seja lançada fora em nome de Jesus. Senhor, que toda falta de fé, Senhor, seja repreendida agora. Nos outorgue a fé, Deus. Nos edifique, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo.
povo, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Deus de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, mais que apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor possa te levar para sua casa debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Deus, nos dá segurança, Pai, ao retornar para os nossos lares. Segurança física e também espiritual. Protege o nosso coração e nossa mente de sermos confundidos, Pai. Em nome de Jesus. Deus, que possamos a cada dia ser mais parecidos com o Senhor. O Senhor nos formou, nos fez a sua imagem e semelhança. E à medida que te adoramos, e à medida que estamos perto do Senhor, nós de fato nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança, Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém.